Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Application e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos explorar a nova interface do Power Automate. Recentemente, a Microsoft lançou uma nova interface para o Power Automate, algo mais moderno, totalmente reformulado, surgiu para resolver alguns problemas que nós tínhamos na interface anterior. E agora eu quero explorar com vocês, fazer essas primeiras impressões aqui, a gente vê todos os recursos e comentando ao decorrer do vídeo, certo? Se você curtir, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se não for inscrito, inscreve-se aí no canal rapidinho, já compartilha com os amigos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então aqui no nosso Power Automate, tá? Aparentemente a interface aqui ainda não mudou, né? O meu não está o Copilot habilitado, né? Senão aqui seria substituído pelo Copilot. Mas a grande mudança está aqui quando a gente vai criar um fluxo agora, tá? Então eu vou criar um novo fluxo aqui, ó. Colocar nova UI. Fluxo disparado manualmente. E olha só que legal. A gente já nota algumas mudanças aqui, tá? E aí você vai falar, pô, Pedro, mas eu sou um cara e uma pessoa que demora para se adaptar. Eu prefiro ainda usar, né, a interface antiga até. Aqui no canto superior direito, você pode fazer essa alternância. Você pode alternar para o designer clássico. Claro que com o tempo, né, isso tende a Microsoft trazer cada vez mais para essa nova interface até que a interface clássica morra, tá? Então, se a gente vê que o Canva aqui ele está um pouco mais espaçoso, a gente agora consegue, né? A gente realmente tem um Canva à nossa disposição, então a gente consegue movimentar aqui, tá? Porque o nosso fluxo ele pode ser bem grande, tá? Aqui as barras aqui superiores não mudaram, com exceção de se você já tem um Copilot habilitado, ele vai ficar aqui disponível. Você clicando, ele vai abrir aqui nessa parte lateral o Copilot, que é aquilo, é algo bem friendly. Você vai digitando ali e o Copilot vai fazendo para você, né? Você vai sugerindo, ele vai fazendo para você, tá? Mas vamos ao que interessa aqui de fato. Agora, a gente tem a possibilidade de dar zoom, tá? Tanto o zoom in quanto o zoom out, né? Reduzir o zoom. A gente tem a opção aqui de pedir para ele enquadrar rapidamente, tá? Ele vai centralizar o nosso fluxo. Se a gente quiser, a gente pode buscar uma operação para não ter que, dependendo do tamanho do seu fluxo, né? Você ter que ficar buscando ali. Você pode dar um search aqui, você vai conseguir achar a etapa que você quer. E aqui também, né, a gente tem um mapa. Olha só, rapidamente aqui, né, você consegue navegar, se direcionar aqui, conforme, como se fosse uma bússola, né? Vai se direcionando para onde você quer chegar, tá? Tudo isso com mais facilidade. Então você tem um pequeno mapinha aqui que facilita bastante, tá? Então vou pedir para centralizar aqui. Agora, se a gente clica em cima da nossa etapa, abre esse painelzinho, onde aqui a gente tem os parâmetros que já tinha na interface anterior, porém de uma forma muito mais organizada. E tá aqui, nesse caso, né, eu tenho os parâmetros, eu tenho as configurações, controles de simultaneidade, condicional de gatilho, tudo que já tinha no outro, mas você tinha que clicar lá nos três pontinhos em configurações, né? Aqui já está tudo mais facilitado. A exibição do código, tá? E um sobre, né, o conector em questão. Aqui nos três pontinhos você pode adicionar uma observação nesse seu conector, tá? Nessa sua etapa. Ou você pode também deletar, ok? Então aqui, ó, olha só, coloquei uma observação, já aparece a observação aqui, tá? Se eu clico, ele já me traz para a observação. E agora, eu posso inserir uma nova ação normal aqui, né? Só mudou um pouquinho o ícone.
E olha só que legal aqui, ó, a parte de buscar as ações barra os conectores também foi totalmente repaginada. Eu posso buscar aqui pela barra de busca, quanto eu posso selecionar aqui pelo runtime o tipo de conector. Se eu estou falando de um conector, um standard, um premium, um conector interno, qual o tipo de ação, se é uma trigger, se é uma ação, né? Se é um disparador, se é uma ação. Tá? Então a gente pode selecionar aqui ou você pode continuar fazendo o search aqui, né? Buscar. Essa busca tá mais inteligente, inclusive ó, tem uma opção aqui, ele fala, ó, agrupar por conector. Eu posso fazer esse agrupamento aqui, né? Então ele vai segmentando por conector. Se eu tirar, ele traz tudo que tem aquela referência da palavra. E aí ele não agrupa por conector, ele deixa numa lista única, tá? Então eu prefiro agrupar por conector e aqui ele não mostra todos, ó. Ele mostra os primeiros, né? Os principais. E aí você, no ver mais aqui, você pode expandir. E uma coisa que eu achei muito interessante que pecava na interface anterior é que finalmente aqui está organizado por ordem alfabética, cara. Era muito difícil buscar um negócio que o obter tinha um obter em cima e o obter lá no final. Aqui está organizado por ordem alfabética. Só isso já é um fator de vitória absurdo, né? Então vou pegar aqui, ó, um obter itens da minha lista do SharePoint, tá? Então, olha só, aqui no meu caso, na minha etapa do SharePoint aqui, eu posso passar o site, vou passar o meu site aqui, ok, o nome da minha lista, vou pegar uma lista aqui que tem meus vídeos do YouTube, e os parâmetros avançados, eles ficam aqui, ó, ele mostra aqui, ó, mostrando 0 de 6, ou seja, existem 6 parâmetros avançados, então posso vir aqui e mostrar todos, ele vai expandir aqui os parâmetros, tá? Ou eu poderia, né? Poderia, aqui no caso eu já expandi tudo, eu poderia selecionar qual parâmetro eu queria visualizar. Tá? Isso para melhorar o espaçamento na tela, você ter um mais sintetizado ali, tá? A sua conexão, logo aqui embaixo, né? Você pode dar um change connection aqui. E as configurações, configuração de paginação, timeout, segurança, tracking, tudo que já tinha, exibição do código. O testing, aqui você pode habilitar um tipo de resultado estático, tá? E o sobre aqui, tá? Cada conector tem seu sobre aqui. Com o tempo, acredito que eles vão enriquecendo isso daqui, tá? Mas beleza. Aqui eu posso rapidamente expandir e recolher. Bem legal, ficou esse painelzinho, tá? E aqui está minha ação, tá? Já está minha ação aqui. Então, agora o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos testar uma estrutura de looping, como ficou aqui. Então, vou adicionar aqui e no runtime eu vou filtrar conectores internos. São conectores para uso dentro do fluxo do Power Automate. E vou usar aqui, ó, o control, tá? Ele traz aqui, ó, tudo bonitinho, alinhado, em ordem alfabética. Vou usar aqui um aplicar a cada. E olha só, ele já gerou aqui, né? O aplicar a cada, a gente vê, já percebe que a interface está diferente. Ó, a gente pode expandir e contrair. Ele mostra quantas ações tem, isso é bem legal. E aqui, né, ele pede para selecionar a saída da etapa anterior. Tá? Então aqui eu vou selecionar minha lista, meu obter itens aqui, ó. Parece que no filtro aqui também ficou mais inteligente essa parte de filtro. Olha só que interessante, a gente consegue dar uma expandida aqui, né? Porque a gente tinha um problema de ficar cortando a legenda daquela etapa. Então agora a gente pode expandir. E aqui a gente tem a parte de informações. Se a gente clicar, a gente vai para os guias para referência de funções, tanto do AppLogic, né, quanto do Power Automate. Ambos possuem aí as mesmas características de funções. Tá? Isso é bem legal porque rapidamente aqui você pode consultar o material. Tá? Isso já tinha no outro, claro, mas não estava tão intuitivo. Esse aqui acredito que ficou mais intuitivo. Tá? Então aqui vou selecionar. E aqui a gente tem as configurações. E olha só também aqui, ó. O executar após, que era um pouco confuso,
de colocar, um pouco confuso no sentido que não era muito intuitivo, então acabava gerando uma certa dúvida às vezes. Agora aqui, ó, a gente pode facilmente aqui, ó, ele já puxa as etapas anteriores que eu tenho a essa ação. E eu posso definir se esse meu aplicar a cada, por exemplo, ele vai ser executado se a ação obter itens for bem sucedida, ou deu timeout, ou foi ignorado, ou falhou, né? E já tem um semáforos aqui, já tem uns ícones indicando, ficou bem mais intuitivo, tá? Novamente, essa parte de exibição de código e sobre padrão. Então, beleza. E aqui dentro do aplicar a cada, agora a gente pode usar. Aqui eu vou usar uma função de operação de dados. Tá? Vou usar aqui, ó, Data Operation. Vou usar o compor, porque a gente quer ver agora a barrinha de fórmulas. Tá? Então, olha só, clicando aqui em cima, ou eu seleciono uma etapa, referência a uma etapa, eu posso usar a barra de expressão aqui. E ela já estava em preview no design clássico, tá? Você já podia usar essa barra, só que agora está melhorado. Por exemplo, aqui no design clássico a gente não conseguia expandir dessa forma, tá? A gente não conseguia fazer expandir assim. E também agora a gente pode dar esse maximizar, tá? E a gente tem muito mais espaço aqui para trabalhar nossas fórmulas. E geralmente a gente sabe que as fórmulas aqui no Power Automate são fórmulas pequenas que acabam ficando extensas por causa das referências. Tá? Então, se eu pegar aqui, sei lá, usar um length aqui, vou pegar aqui do conteúdo dinâmico, vou pegar do... Acho que nem vai dar certo aqui o que eu estou pensando, mas ok. Então, por essas etapas, né, elas serem grandes, geralmente, então comia muito o espaçamento da tela e ficava confuso. Tá? Eu acho que, inclusive, ainda o único ponto de melhoria que pode ter aqui é formatar, né? Conseguir identar as funções, né? Que aqui não vem fácil. Então, basicamente, a gente tem que fazer isso na mão, onde no próprio Power Apps, por exemplo, você consegue identar, né? Clicando no botão, ele já indenta toda a fórmula, facilita a visualização. Agora, com essa barrinha de expandir, isso se torna mais intuitivo. A gente consegue fazer uma pesquisa aqui, tá? E aí, tudo certinho, você pode adicionar, tá? E aí, olha só que legal. Vou dar um zoom out aqui e a gente tá desenhando o nosso fluxo. Perceba, eu consigo movimentar. Através do mapa aqui eu consigo me direcionar, tá? E eu consigo rapidamente centralizar aqui o meu fluxo, tá? Esse fluxo aqui, como é exemplo, né? Ele não vai fazer muito sentido. Olha o que eu disse aqui na barra de search, aqui você consegue ver todas as operações, todos os conectores e etapas que você tem. Então, rapidamente, você pode fazer um filtro aqui. Sobre filtro, vale notar que essa parte aqui, tá? Esse filtro, ele ainda não tá tão inteligente, né? Ele nunca foi e ainda não está. Então, esses dias eu precisei usar o do Power BI, por exemplo. Então, digitando Power BI, ele me trouxe AI Builder, trouxe tudo menos o do Power BI. Para eu achar o do Power BI, eu tenho que rolar até o final aqui, talvez nem apareça. Vou colocar só Power. Vamos ver se ele vai, ó. Então, ainda não tá tão legal esse search aqui, tá? Eu não sei por baixo ali o que, né? O que qual a função, o que ele faz ali para fazer esse rastreamento, mas não tá tão legal ainda, tá? E aqui, ó, a gente tem o izinho aqui, o informativo, que você pode ter uma ideia do que, né, esse conector ele faz, tá? Na parte de, então vou salvar aqui, ó, salvando, normal, isso daqui não altera, não teve nenhuma alteração, tá? Aqui ele me deu um warning, tá? Por causa do obter itens, eu não coloquei nenhum filtro ou data. E aqui, se a gente executar, então, vou pedir para ele executar. Não vai fazer sentido, tá? Ó, ele deu um erro aqui, propriedade não definida. Hum... Deixa eu
Deixa eu tirar essa daqui, só pra gente rodar. Vou deletar. Dar um salvar. Porque o que eu fiz ali, eu fiz um compose ali, não faz muito sentido, né? Ele vai fazer uma contagem de linhas iterando um a um, o resultado sempre vai ser 1. Ó, ele não tá deixando. Tem algum errinho aqui que ele não tá. E aí pode ter alguns bugzinhos, né? A gente vai pegando alguns bugzinhos aí ao decorrer. Basicamente, não tem nada aqui que possa tá dando bug. Aqui, ok, não mexi nada, conexão. Só selecionei o site e a lista, tá? Vamos pedir para rodar novamente. Olha só, isso aqui, primeiras impressões, gente. Primeiras impressões aqui. Vamos pedir para executar de novo. Ah, ele não pode, tá dando algum bugzinho. Agora deixa eu voltar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou voltar para o editor clássico e vamos ver se esse erro persiste no editor clássico, ó. Ele deu um erro, parece que algo deu errado, papapá, papapá. E deu erro. Deu erro. Pediu para contactar o suporte. Eu vou reportar, vou aproveitar e já reportar isso daqui para a Microsoft, tá? Que possivelmente é um bug, assim, interface nova, né? Então, usem essa nova interface com cautela, tá? Porque como vocês viram, é tudo novo, pode sim ter um bug, tá? Pode ter um bug ali e, ok, ó, ele não deixa nem eu editar. Então, ok, é uma interface nova, boa, né, promissora, mas ainda persiste seus bugs. Então, faça as experimentações. Se vocês acharem algum bug, reporta para a Microsoft, tá? E aí, com o tempo, depois que tiver um mês, 2 meses de lançamento, a gente tende a usar de forma mais confiável essa nova interface, porém uma interface bastante promissora aí, acredito que veio para melhorar o produto como um todo, certo? É isso que eu tinha para trazer hoje, tá? Sobre essa nova interface. Mais conteúdos virão naturalmente. Então, como eu disse no começo do vídeo, se você não é inscrito, inscreva-se, compartilha, curte e tamo junto. Fique atento aos próximos conteúdos. No mais é isso, eu vou nessa, valeu e falou!